Fala pessoal, chegou o grande dia. Hoje é dia 5 de junho de 2025, são exatamente 8 horas e nós estamos aqui num marco totalmente diferente do que é um podcast voltado para pessoa com deficiência, para resiliência, para superação, para muita história. E o que é o Você Pode Mais? Você Pode Mais, na verdade, surgiu de uma ideia de toda a minha história de vida. Quantas pessoas que me procuravam, conversavam comigo, falaram, poxa, poderia escrever um livro, né? Poderia aí montar um programa, tem uma história muito bacana. Eu nunca achei que a minha história de vida fosse referência para alguém, mas a gente começa, né, já estou com meus 42 anos de idade, a gente começa a analisar um pouquinho de tudo que nós vivemos na vida. E eu faço uma análise da minha vida desde a minha infância, de tudo que eu passei. Foram grandes as dificuldades, grandes os desafios, mas o porquê do Você Pode Mais e o que ele tem relacionado com a minha história de vida. A minha história de vida, ela demonstra que os nossos problemas, eles nunca são maiores do que a nossa vontade de viver e da nossa vontade de vencer na vida. É lógico que eu demorei muito para perceber, para poder chegar nesse nível de amadurecimento. Quando é ao vivo é assim mesmo, a gente erra. E hoje eu vislumbro que a gente pode passar e a gente vai passar por grandes dificuldades, mas a gente sempre vai ter um meio de sair dessa dificuldade. Não é a dificuldade que vai fazer com que a gente estagne, que a gente fique parado, que a gente não vença na vida. Não é isso. Somos nós mesmos que estacionamos e desacreditamos do nosso potencial. E eu passei por isso por diversas vezes. Por isso nasceu Você Pode Mais. É demonstrar para você que está me assistindo agora nesse dia gostoso, nesse dia bacana e abençoado por Deus, mostrar para você que os seus problemas, eles vão acontecer, mas você tem a oportunidade de vencer na vida. E nesse dia, hoje, é um pouquinho diferente. É o primeiro programa, é o primeiro podcast, é a primeira oportunidade que eu estou tendo com você que está me assistindo agora. Então eu vou contar um pouquinho da minha história de vida, de como eu cheguei até onde eu cheguei, de tudo que eu passei. Eu tenho histórias mil, histórias muito tristes, histórias muito alegres, engraçadas e de histórias de muita conquista. Se você olhar aqui atrás, você vai ver, tem bastante coisa aqui que demonstra que a minha vida, ela não parou. Não foi a falta de uma perna, um acidente de moto, um quase morte, né? Que nem eu conto para todo mundo, que fez a minha vida parar. Não foi isso. O que me fez estacionar por um determinado período de tempo foi eu desacreditar do meu poder de resiliência. E resilientes todos nós somos. Então, esse projeto nasceu dessa análise da minha história de vida, né. Então, de acordo que eu fui colocando a minha história de vida numa ordem cronológica, eu percebi que eu passei por tanta coisa difícil, mas estou aqui, estou de pé, estou vivo. Estou dando minhas mancadas por aí, como todo mundo diz, né, mas eu estou de pé, estou vivo, não estou parado. Estou procurando vencer cada dia mais, né. Hoje eu estou com 42 anos de idade, os cabelos brancos estão começando a aparecer, por isso que eu corto bem baixinho assim, para não aparecer tanto. Mas eu tenho muita coisa para alcançar na minha vida ainda. E você tem que ter isso na sua mente. Você tem que ter isso como projeto de vida, como objetivo, que você tem muito a alcançar na sua vida, independente da sua idade. Mas antes de eu começar a contar um pouquinho da minha história, antes de eu começar a contar e me apresentar um pouquinho de quem é o Leandro Santos, eu queria agradecer muito ao Estúdio 11, na pessoa do nosso querido amigo Júlio, que acreditou nesse projeto, que está aqui comigo hoje, está iniciando esse projeto do zero, né? Muita gente às vezes olha um pouquinho com um olhar um pouquinho deturpado, mas é um cara que acreditou, que me incentivou e está num projeto bacana da vida dele. Então, o Estúdio 11 é um estúdio de produções e hoje nós estamos iniciando um projeto, nesse projeto do Estúdio 11, que também começou recentemente. Queria agradecer muito ao pessoal do Instituto Embeleze, que também está acreditando nesse projeto, está nos ajudando, sempre me ajudou bacana, na pessoa do Dido Edivaldo, é um cara sensacional e está acreditando nesse projeto. Também o nosso querido amigo, o Emerson, da Full Time Suplementos. Também está acreditando, está indo para cima, tem uma história de vida muito bacana. Eu vou ter a oportunidade de trazer essas pessoas aqui para a gente conversar, fazer um bate-papo muito bacana. Mas vamos lá. Estamos iniciando um projeto diferente. Você pode mais. E quando a gente fala do Você Pode Mais, não é uma utopia, não é uma situação, é mais um cara se achando coach, que vai contar a história de vitimismo, que vai querer me fazer levantar da cama. Não é isso, galera.
Não é essa a ideia do programa, do projeto. O projeto ele consiste em trazer para vocês histórias que te façam enxergar que vocês têm condições de vencer na vida e vencer essas barreiras. De uma maneira muito simples, eu vou contar um pouquinho da minha história, vocês vão entender a ideia do projeto. Eu não sou vítima de nada, a não ser da minha própria falta de crença em mim mesmo. Eu sou uma pessoa muito simples. Sou Leandro da Silva Santos. Hoje eu tenho 42 anos de idade. Nasci no ano de 1982. Mais exatamente, para quem quer me dar presente, você que está assistindo aí, manda um presentinho para mim, não tem problema não. A gente está aceitando. Nasci no dia 27/11 de 1982. Eu sou filho da dona Edneuza. Ela vai ficar brava, porque eu chamo ela de Edneuza. Na verdade, ela não gosta de chamar de Edneuza, é Dona Neuza. Mas a dona Edneuza Josefa da Silva Santos, e no meu querido pai, meu herói, seu Manuel Isaac dos Santos, mineiro e neto de pernambucano, porque o pai da minha mãe, né, meu avô, ele era, né, infelizmente Deus o tem, pernambucano junto com a minha avózinha, Dona Josefa. Então, eu sou uma pessoa muito simples, uma pessoa que de uma origem, assim, que viveu a simplicidade, né? Não sou melhor que ninguém. Graças a Deus, meus pais me ensinaram a ter humildade para poder entrar e sair de qualquer lugar. Então, eu nasci na cidade de Itapevi, né? Na época, o único hospital que tinha, que atendia o convênio do meu pai, que era vigilante de carro forte, era na cidade de Itapevi. Nasci lá no ano de 1982, só que sempre morei na cidade de Barueri, lá no Jardim Silveira, na rua Maria Siqueira, a rua famosa de Barueri, onde sempre tinha problemas. Mas foi lá que eu aprendi a chutar bola na rua, no asfalto, arrancar a tampa do dedo. Cansei de chegar com o dedo sangrando em casa, porque eu ficava jogando bola até tarde na rua. Hoje a gente não vê isso mais, né? Infelizmente. São poucas oportunidades que a geração atual tem de ter essa vivência que eu tive lá no início do ano de 1982. Tive uma origem muito simples, uma origem de que trabalhava desde muito cedo, né? Então, lá na casa do meu pai, eu aprendi a mexer massa, a rebocar. É, galera, eu sei fazer de tudo um pouquinho. Há quem diga, né, meu amigo Luiz Lisa, o Lolo, nosso amigo Evandro, que fala que eu sou o Wilbert. O Wilbert de uma perna só, né? Mas na verdade, eu desde cedo eu aprendi a manusear muitas coisas. Meu pai me ensinou, a minha mãe me ensinou a correr atrás dos nossos objetivos. Meu pai estava construindo casa ainda, então ele colocava os filhos para trabalhar. Naquele tempo, né, eu achava o cúmulo da existência, ia chorando carregar areia, carregar pedra. Mas meu pai me ensinou a ser homem de verdade desde muito pequeno, né? Então, naquela época eu chorava. Hoje eu sou grato ao meu papai, ao seu Manuel Isaac. E minha vida foi muito comum naquela época ainda, porque o que que nós fazíamos? Ajudava o pai e a mãe em casa, ia para a rua brincar, pega-pega, pique-esconde, né? Amarelinha, andava de bicicleta barra forte, pesado para pedalar. Eu sou da época que não tinha asfalto na rua ainda, soltava pipa. Quando começou a asfaltar a rua, a gente jogava lata de óleo para poder fazer cortante, né? Eu sou dessa época. Não era pipeiro, não, mas sou de uma época, de uma infância muito feliz e que eu sinto muita falta. E eu fui crescendo, né? A minha vida foi acontecendo. Então, eu estudei lá na escola Alaíde Domingues Couto Macedo. O pessoal lá de Barueri vai conhecer essa escola. É uma escola que eu aprendi muita coisa, aprendi a ter amigos de verdade. Eu era do fundão, mas sempre muito estudioso, né? Minha mãe, ela era chamada na escola só para dizer que eu era um cara que conversava, uma criança que conversava muito. Mas a professora terminava o pingo no i e o ponto final na lousa eu estava terminando no meu caderno, sempre muito estudioso. Não sou o mais inteligente, mas sempre fui muito estudioso, muito dedicado aos estudos. E minha vida foi passando, a minha infância foi passando, a minha mocidade, a minha juventude foi passando, fui conhecendo pessoas. Conheci então a dona Vanessa Adriana Silva Santos, que hoje ainda, né? E se Deus quiser, pro resto da minha vida, é a minha amada esposa. Já estamos casados aí há 21 anos já estamos com 2 filhos lindos, maravilhosos, mas eu vou contar essa parte para vocês ainda. E minha vida foi passando, conheci a Vanessa, logo em seguida fiquei noivo muito cedo, com 19 para 20 anos de idade, e com 20 para 21 anos de idade eu casei. Casei muito novo. Fui constituir família, né? Então, vocês vão perceber que no contar da minha história,
eu divido a minha vida em 3 grandes fases. Essa primeira fase que eu acabei de contar para vocês é a fase mais simples, é a fase mais tranquila da minha vida. Eu dava uns probleminhas para minha mamãe também, viu? Vou contar uma história para vocês. Eu nasci em um lar cristão, né? Sou muito temente a Deus, acredito muito em Deus. Nasci em seio evangélico, mas não se preocupem com isso. Eu não faço acepção de religião, eu sou uma pessoa do amor. Eu aprendi que Jesus Cristo nos ensinou amor e a gente tem que aplicar o amor para o próximo. Então, eu sou pelo amor ao próximo, quem me conhece sabe muito bem disso. Só que eu nasci em lar cristão, então eu era muito blindado de algumas situações, né? Então eu não tinha algumas vivências. Só que com a idade dos meus 14, 15 anos, foi aquela idade de, né, transformação corporal, né, questão hormonal, e eu conhecia uns amigos que não eram da maldade, não era da bagunça, né, mas que gostava de ir para balada. E eu comecei a aprender a ir pra balada, não bebia nem nada, mas gostava de ir pra balada, gostava de conhecer gente nova. Eu estava saindo de uma fase de timidez para uma fase um pouco mais extrovertida, e fui pra balada. Num certo dia, eh, a minha esposa sabe muito bem da história. Eu estava levando minha esposa para casa, eu tomei uma laranjada nas costas. Tinha uma galerinha meio barra pesada naquela época, tomei uma laranjada nas minhas costas e fiquei brabo. Eu sempre fui muito alto, magrelo, né? Parecia o Salsicha. Mas eu fiquei muito bravo, vi quem era, e quando eu fui na balada, eu encontrei esses caras na balada. Foi um pega pra capar, galera. Naquela época eu tinha 2 pernas e conseguia correr muito. E desci desenfreado pra minha casa, entrei dentro de casa, batendo na porta da minha casa, deu uma confusão danada, e naquele momento eu desisti. Porque ou eu parava de ir pra balada, ou minha mãe, naquele tempo, dava uma coça em mim. Dona Neuza era brava, viu? Hoje ela é bem mais comedida, mas Dona Neuza era muito brava. E eu parei com isso, né, parei de ir pra balada, foi quando eu acabei noivando e casando. Essa fase do meu casamento é uma segunda fase de muita importância na minha vida, né. Eu casei muito novo e sempre, assim como minha esposa também, nós tínhamos desejo de ser pais muito novo. Então eu casei com 1 mês de casado, minha esposa ficou gestante. Eu fui gatilho rápido para poder cumprir um desejo do meu coração. Meu pai hoje ele tem 65, 66 anos, se não me falha a memória. É um homem novo. Quando a gente está junto, minha mãe fica até com ciúmes, né? Ela, o pessoal fala que nós somos irmãos. Eu estou mais acabado que meu pai. Então, ele foi pai muito novo, minha mãe foi mãe muito nova. Eles viveram a minha infância, a minha juventude, tinham toda a vitalidade para poder cuidar da gente, para poder batalhar, para poder correr atrás. Eu tinha essa expectativa de vida, né, expectativa de experiência de vida, de família. Então, eu fui pai muito novo, né, o Victor Augusto, que é meu primogênito, aí já está com 21 anos de idade, tem quase o mesmo período que eu de casado, né? Minha esposa não casou grávida, tá? Minha sogra ficava em pânico, porque achou que minha esposa tinha casado grávida, mas não. 1 mês de casado, minha esposa ficou gestante, e nasceu o Victor Augusto. Então eu fui assumir muita responsabilidade, novo ainda, né? Com 21 anos de idade. E logo em seguida, eu tive um desejo. Eu sempre gostei muito de hierarquia, disciplina, eu sempre gostei muito dessa questão de militarismo, fardamento, essas coisas. E no ano de 2006, nesse período da segunda fase da minha vida, eu ingressei na Polícia Militar do Estado de São Paulo e vim trabalhar na cidade de Itapevi, onde eu tinha nascido, minha cidade natural, no ano de 2007. Foi uma virada de chave na minha vida. Assim como foi meu casamento, assim como foi ser pai, sempre tive vontade de ser pai, como eu disse para vocês. Quando meu filho nasceu, foi o maior presente da minha vida. E nós vivemos uma fase um pouco conturbada que meu filho tinha a possibilidade de nascer com uma deficiência intelectual. Para nós foi uma notícia muito impactante, mas a gente sempre temente a Deus, sempre acreditando que Deus poderia fazer uma obra na nossa vida, na vida do meu filho, e assim foi. Meu filho é perfeito, graças a Deus. E ingressei na Polícia Militar do Estado de São Paulo, vim trabalhar na cidade de Itapevi. Foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Mas aí vocês vão entender que essa fase, ela começa a mudar muito a minha vida. 2007, já tinha passado por aquela fase dos ataques à corporação no ano de 2006. Vim para a cidade de Itapevi, é uma cidade de periferia, que está crescendo muito, desenvolvendo muito, mas naquela época era uma cidade de periferia e que tinha grandes problemas. E eu fui para a rua
achando que seria o grande herói. Mas eu vou contar uma história para vocês aí. Muito bacana. Eu falei para vocês, eu tenho muita história triste, mas eu tenho muita história feliz e muita história engraçada também. Eu achava que ia ser o super-herói, que eu ia mudar o mundo, né? Quem aí está me assistindo agora, que já não pensou, não, vou mudar o mundo, ou vou mudar meu bairro, vou mudar minha rua, vou mudar minha casa. Só que a vida, ela não é que ela nos prega surpresas. Com o decorrer da nossa vida, muitas das vezes a gente não está preparado para algumas situações. E eu acredito que eu saí preparado profissionalmente para a rua, mas eu não estava amadurecido o suficiente para absorver aquela profissão. Então eu fui trabalhar nas ruas de Itapevi e eu lembro que numa comunidade eu estava patrulhando, de repente nós encontramos um indivíduo que correu da gente, e eu fui correr atrás, eu caí dentro de um córrego que tinha naquele lugar, e eu, depois de 2 dias, começou a sair furúnculo em tudo quanto é lugar do meu corpo, do braço, das axilas. Gente do céu, eu sofri demais com aquele monte de furúnculo, eu tive que fazer microcirurgia para tirar aquilo lá. Mas nós prendemos um indivíduo que estava traficando naquela época, enfim. História muito bacana, vivi muitas coisas bacanas na Polícia Militar. Uma delas, para quem assistiu já, se você já assistiu, coloca aí nos comentários. O Polícia 24 Horas. Era um programa da Band, se eu não me falha a memória, onde copiava dos Estados Unidos uma ideia muito legal, muito bacana, de transmitir, não ao vivo, mas programas gravados em tempo real, acompanhando a Polícia Militar dentro da viatura. E nós fomos convidados em Itapevi participar disso daí. Então, eu vou tentar deixar o link para vocês aí, assim que possível. Nós fomos para uma comunidade onde nós logramos êxito em deter o indivíduo, no tráfico e tudo mais. E isso gerou uma excelente repercussão, porque foi o programa de lançamento do Polícia 24 Horas. E eu fui homenageado, recebi medalha, fui condecorado, mas desse tempo, desse momento que eu vivi para frente, no ano de 2010, a minha vida virou de ponta cabeça. Eu fui de herói ao inferno em poucos minutos, em poucos dias da minha vida, por conta desse programa que eu vivi. Eu não estou criticando o programa, não é isso. Não estou criticando a Polícia Militar, também não é isso, que é uma honrada instituição. Tem as suas problemáticas, mas é uma honrada instituição. Mas foi quando eu comecei a perceber que eu precisava do amadurecimento com relação a amizades, principalmente. Eu amava a profissão, amo a profissão que eu sou aposentado, mas eu amo a profissão que eu tenho, mas eu não tinha um amadurecimento para entender as maldades da vida, as maldades das pessoas. E daí para frente, eu comecei a passar histórias muito difíceis na minha vida, ao ponto de, sem perceber, eu desencadeei uma depressão profunda. Agora vocês vão começar a entender o porquê que esse projeto, que nós estamos aqui no Estúdio 11, com o Instituto Embeleze, com a Full Time, o porquê dessa ideia desse projeto. Eu passei por quadros de depressão e por quadros de tentativa de suicídio. E quando eu falo para você que está me assistindo agora aí que você pode mais, eu falo porque eu sei, eu passei isso na pele. Eu, em algum momento, eu vou contar para vocês, eu consegui vencer toda essa dificuldade. Então, vocês não estão aqui assistindo uma pessoa que está falando por falar, que estudou para ser coach, eu não tenho esse perfil, não sou, mas eu vivi, a minha história de vida me permite falar com propriedade de tudo aquilo que muitas das vezes você que está me assistindo está passando. Espero que não. Espero que vocês estejam vivendo um momento de grande felicidade. Mas se você estiver passando esse momento, ouve um pouquinho dessa história. Não só nesse programa, nesse primeiro programa. Nós vamos trazer histórias aqui muito bacanas de pessoas que passaram situações mais adversas que a minha, mas que vocês vão ver que são pessoas magníficas e que venceram e continuam vencendo na vida. E nesse momento, no ano de 2010, 2011, até o ano de 2012, eu simplesmente vivi o pior momento da minha vida. Por quê, galera? Era uma época que eu tinha uma condição financeira muito boa, eu tinha empresa, eu trabalhava muito, às vezes trabalhava 36 horas por dia, e eu acreditava que o dinheiro era o que trazia felicidade,
que é o que muitos acreditam hoje, que o dinheiro traz a felicidade, ter um carro bom, uma casa boa. É, é, eu tinha naquela época condições, eu lembro que eu ia com os meus filhos em lojas de brinquedo, dava dinheiros. Hoje, talvez não tenha o mesmo valor, mas era 200, 300 reais na mão dos meus filhos, naquela época valia muito, para eles comprar o brinquedo que eles queriam. Mas o maior presente que eles poderiam ter era a minha presença, diuturnamente. E não tinham, porque eu trabalhava 24, 36 horas direto, 48 horas, para poder sair da PM, ia para a empresa ou ia trabalhar como segurança fazendo escolta armada, e meus filhos não tinham a minha presença. Voltando um pouquinho, o Vitor nasceu no ano de 2004. No ano de 2007 nasceu o Vinícius Gustavo. E são bem diferentes. O Vitor é muito mais tranquilo, o Vinícius é bem mais espoleta. Por isso que eu estou falando para vocês, meus filhos não viram eu, ou melhor, meus filhos sentiam muita falta da minha presença. Porque eles têm 3 anos de diferença, e também não foi planejado, mas se assemelha muito aos meus irmãos, né? Eu tenho 2 irmãos, o Danilo e o Fabinho, e nós temos 3 anos de diferença. Eu sou mais velho de 3 irmãos e temos 3 anos de diferença de um para o outro. E nessa fase que eu estava numa depressão velada, porque até então eu não achava que era depressão, eu sempre acreditei que era falta do dinheiro. Minha esposa sabe muito bem disso. Tá faltando dinheiro, preciso trabalhar mais, preciso conquistar mais. Eu tinha tudo, eu tinha casa, carros, moto, conta bancária boa, fazia viagens boas quando eu fazia, roupa boa. Minha casa, quando tinha oportunidade de folgar, vivia fazendo churrasco na minha casa, com aqueles que se diziam meus amigos, e muitas das vezes não eram. E, e eu fui sempre culpando o dinheiro. Tá faltando dinheiro, preciso trabalhar mais, preciso ganhar mais, para poder satisfazer aquele vazio que eu tinha dentro de mim. Aquele sentimento de tristeza que nada me deixava feliz. Nada. E era uma dificuldade tremenda para mim poder preencher esse desafio, esse vazio que eu sentia. Só que até então eu não achava que era depressão. E quando alguém falava para mim assim, acho que você tá com depressão, hein? Eu ficava bravo. Bravo. Pensa num cara bravo. Que eu achava que tratamentos com psicólogo, com psiquiatra ou algo da espécie, era coisa para louco. Quantas vezes você que está me assistindo aí já pensou isso? Que acha que tratamentos psicológicos é coisa para louco. Não é isso que a sociedade pensa muito? Por isso que, se você parar para analisar, a nossa sociedade hoje está muito doente. A depressão é o mal da sociedade hoje. Quantas pessoas ou quantas histórias você já ouviu ou já conhece de pessoas que tiraram a própria vida ou tentaram tirar a própria vida? Eu sou uma delas. Então, no ano de 2010 para 2012, eu passei por tudo que vocês imaginam. Uma dificuldade tremenda em aceitar que eu estava uma pessoa doente. E aí eu comecei a ingressar na terceira fase da minha vida. No ano de 2012, eu passei por uma dificuldade tremenda dentro da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Em algum momento eu vou contar essa história para vocês. Acho que não é agora o momento exato. Uma dificuldade tremenda. Eu fui muito perseguido na Polícia Militar e desacreditei muito. Eu passei a ter ranço da profissão naquele momento, que com muito amor eu exercia. Quem me conhece daquela época sabe que eu trabalhava muito. Às vezes estava de folga, me ligavam porque tinha alguma situação, colocavam na escala e eu ia trabalhar. Eu não tinha problema, não tinha medo, não tinha preguiça de trabalhar. Eu amava. Minha farda era impecável, alinhadinha, com vinco, o coturno era engraxado, a boina era alinhadinha, ou se não o cap. E eu comecei a desgostar da minha profissão. Nessa época, devido a essa perseguição, eu fui para a cidade de Pirapora do Bom Jesus. E talvez alguns conheçam a cidade, uma cidade pequena, né? Relativamente pequena, tem ainda os seus resquícios de interior, assim como São Roque tem também essa cidade maravilhosa que eu amo, que eu sou apaixonado, não saio daqui por nada, se Deus assim permitir. E fiquei muito revoltado com isso. E no ano de 2012 foi a fase mais crítica da minha depressão.
Nesse ano, eu passei por um quadro de tentativa de suicídio por arma de fogo, que eu só não consegui levar a cabo isso por dois motivos. Primeiro, porque Papai do Céu olhou e falou: não, fica aí, você vai dar dor de cabeça aí na terra, filho. Não vem pra cá agora não. Não é o momento. E porque Deus colocou pessoas na minha vida que impediram. Né? Quando eu levei a arma de fogo até a minha boca, chegou uma pessoa, um companheiro de trabalho, conversou e tudo mais. E eu fiz isso por duas vezes. Dois quadros de tentativa de suicídio, que talvez nem a minha família saiba disso. Hoje eu estou revelando, mãe, me perdoa. A senhora deve estar me assistindo agora, me perdoa, mas o seu filho passou por isso. Para vocês verem o ponto que eu cheguei da minha depressão. Então, e estou contando isso para vocês, não é com vitimismo não, tá? Eu estou contando uma realidade para vocês entenderem onde eu vou chegar. Eu passei por tudo isso para chegar onde eu cheguei. Vocês estão vendo aqui atrás de mim, nas medalhas. E nessa fase eu ouvia vozes, eu não me alimentava direito, eu não dormia direito, vivia estressado, nervoso, triste, vazio, nada me deixava feliz. E por conta de algumas dificuldades que eu passei na polícia militar, eu perdi empresa, perdi conta bancária, perdi nome, perdi carro, estava perdendo casa, na verdade eu perdi minha casa, vendi a preço de banana, e fui me afundando, só me afundando. Então imagina, uma pessoa que colocava a culpa no dinheiro, por conta da depressão, da tristeza, que não achava que era depressão, que era tristeza, que era um vazio por falta do dinheiro, e com o dinheiro que tinha. Perdeu todo o dinheiro que tinha, e agora? Então eu passei a me culpar mais pelas necessidades que minha família estava passando naquele momento. E isso foi se desencadeando de tal maneira que no dia 15 de novembro de 2013, eu passei a virada de chave da minha vida. E eu vou falar uma coisa para vocês, vocês vão estranhar um pouquinho. Eu dou graças a Deus pelo que eu passei. No dia 15 de novembro de 2013, eu estava escalado no pelotão em Pirapora do Bom Jesus. A minha situação financeira era tão difícil que eu não tinha condições de colocar dinheiro, colocar combustível no meu carro. Era um feriado, onde minha família estava lá no sítio do meu vozinho saudoso, senhor Salviano Severino de Lima Silva, lá na cidade de Cesário Lange, um sítio maravilhoso. Eu sou apaixonado por sítio. Você está me assistindo agora, se quiser convidar para ir no seu sítio fazer um churrasco. Sou bom churrasqueiro, hein? Quem me conhece sabe, eu sou um excelente churrasqueiro, gosto de cozinhar. Então, se você quiser me convidar, manda aí nos comentários, fala onde é o endereço. Eu só não vou levar a carne, porque a picanha tá cara. Mas não é dar um jeito, né? A gente leva a comida suficiente, eu faço o churrasco, levo o tacho, vai ser muito bacana. Mas no dia 15 de novembro de 2013, passando por um quadro terrível, dificílimo na minha vida. Eu passei um dia chorando, muito. Eu sou muito emotivo. Quem me conhece sabe que a qualquer instante as lágrimas correm à face. E conversando com quem, não sei. Eu sei que ficava conversando e não dá mais. É melhor acabar com a minha vida. É melhor isso acontecer porque minha família vai pegar a pensão da polícia, minha esposa vai ficar bem, arruma outra pessoa, e meus filhos vão ter uma outra pessoa melhor, mais presente. Imagina, você passar o dia inteiro fardado, armado, e ficar se conversando comigo mesmo. Foi um dia muito difícil. E talvez você também já tenha passado por isso. Não sei se você que está me assistindo já passou por algum momento de depressão, ou você não reconhece que tem depressão. Isso não é vergonha para ninguém, gente. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Eu tenho amigos próximos que têm depressão. Hoje mesmo estava conversando com uma pessoa que a gente atende, e ela fala: "Puxa, eu tenho depressão, contei um pouquinho da minha história. Pode me ajudar?" Puxa, por que não? Essa é a intenção. O amor de Cristo é esse, é a gente ajudar o próximo. E se eu puder te ajudar de alguma forma, será um prazer imenso. Para mim será uma alegria tremenda. Não tem dinheiro que pague isso. Porque eu sei, eu passei na pele, eu sei como é você não conseguir enxergar a saída no fim do túnel. E às vezes ela está tão próxima da gente que a gente não consegue enxergar. Devido às dificuldades que nós achamos que são maiores que a oportunidade que nós temos de vencer na vida. Então nesse dia eu estava com a motocicleta do meu irmão, era uma moto, e eu andava de moto porque eu não tinha condição de colocar combustível no meu carro. E o combustível que eu colocava na minha moto era o suficiente para mim ir e voltar. Então eu peguei a moto do meu irmão naquele dia, fui trabalhar
E de lá eu ia para o sítio na casa do meu avô. Mas pensa como que estava a minha cabeça. Então, encerrei meu plantão às 19 horas, peguei a moto do meu irmão, subi sentido a Estrada dos Romeiros. Você conhece a Estrada dos Romeiros? Quem conhece a Estrada dos Romeiros? Manda aqui. Se você conhece a Estrada dos Romeiros, você sabe que é uma pista bastante sinuosa, cheio de curvas, bastante perigosa. Faz tempo que eu não vou para lá, eu acredito que deve estar melhorada, mas na minha época era uma estrada bastante complicada. E eu peguei aquela moto a 40 por hora numa subida, eu verifiquei que vinha um veículo na contramão direção e eu fui desafiar um pouquinho aquele veículo. Só que eu esqueci, né? A moto só é legal quando a gente tá em cima dela. Quando ela tá por cima da gente, sinal que a coisa deu errado. E eu joguei a minha moto de frente a um carro. Eu acreditei que naquele momento eu ia resolver todos os problemas da minha vida, chegando à morte, e resolver os problemas da minha família. Mas, de novo, Papai do Céu falou: não, não é o momento. Dá um time aí, Leandrão. Você vai ter que dar uma aguentada aí que tem para você é muito glorioso. E eu fui lançado ao chão, sofri múltiplas fraturas da minha perna esquerda. Eu perdi 5,5 litros de sangue. Parece estranho, né? Tem alguns que vão duvidar. Você tá duvidando? Mas eu perdi. Eu tenho isso nos meus prontuários. Numa cidade que nunca teve, né, quase nunca tinha unidade UTI. Naquele dia tinha uma unidade UTI. Fui de pronto atendido. Socorrido ao Hospital Geral de Itapevi. Eu lembro, eu tenho algumas perdas de memória. Minha mulher sabe muito bem disso, porque ela fala pra mim hoje de manhã, à noite eu já não lembro mais. Você também passa por isso? Sua mulher fala pra você assim: "Poxa, mas eu falei pra você, você nem lembra, nossa mente tá lá longe, né?" É, o homem, eu acho que todo homem tem TDAH quando a mulher fala. Mas eu fui socorrido ao hospital de Itapevi, eu lembro que a enfermeira segurava a minha mão e ela chorava. E eu não entendia por quê. Eu tentava levantar, e eu percebi que minha perna, no momento do acidente, eu tinha sofrido múltiplas fraturas, né? Porque eu não conseguia ficar em pé, o dedo da minha mão, vocês vão ver que o meu dedo é tortinho, ele pendurou na palma da mão. E naquele momento eu percebi que minha vida estava se esvaindo. Naquele momento, que a enfermeira segurava a minha mão, eu aguardando para fazer o raio-x para subir para a sala de cirurgia, eu tive medo de morrer pela primeira vez na minha vida. Eu não queria morrer. Para quem queria tirar a própria vida até alguns minutos atrás, naquele momento eu não queria morrer. Eu segurei na mão da enfermeira e eu acredito que aquela mulher foi enviada por Deus, foi um anjo que Deus colocou ali naquele momento para poder segurar na minha mão. Falou: opa, tô contigo, filhão. Não é dessa vez que você vai, não. Resumidamente, o médico desacreditou que eu ia sobreviver. Graças a Deus eu sobrevivi. Os médicos foram maravilhosos, me ajudaram muito, fizeram um trabalho magnífico. Eu passei por um período com ferragens na perna, tentaram ainda recuperar a parte óssea, a parte muscular da minha perna, mas eu não acredito em coincidências, eu acredito em deusidências. Não era para mim ficar com ferragem na perna, era para mim amputar minha perna ao ponto que o médico chegou e falou que não tinha mais condições de tratar minha perna, porque eu estava com início de necrose devido à má circulação sanguínea na região inferior da minha perna esquerda. Pensa num cabra de 1,90 m, pesando 110 quilos, chorando igual criança, ligando pra mulher desesperada, e a mulher fala assim: não, manda cortar as duas pernas, dois braços, eu te pego no colo, a gente sai caminhando junto. Minha mulher é uma pessoa, não contem pra ela, beleza? Ela é uma pessoa incrível, maravilhosa, que me ajuda muito, que sempre esteve ombro a ombro comigo nos momentos de maior dificuldade da minha vida. Minha grande auxiliadora. Eu casei com a mulher certa. Agora, se ela casou com o cara certo, eu não sei te dizer. Tem que perguntar pra ela. Acho que sim. Estamos 21 anos já juntos, para 22 anos. Tá, passamos altos e baixos, estamos juntos. Graças a Deus, e pretendo envelhecer ao lado dela. É, se ela me largar, que larga agora, né? Tô brincando, gente. Pelo amor de Deus, que isso não aconteça. Mas estamos vendo muito bem. E com isso, eu acabei aceitando de bate pronto. Foi começando a virar a chavinha, como eu falei para vocês, para minha terceira grande fase da minha vida. Quando o médico falou para mim assim: Leandro, vamos ter que amputar sua perna, cara. Porque senão você vai correr o risco de perder acima do seu joelho, é pior. A gente pode tentar tratar, mas é um risco que você tem. Naquele momento, eu falei, não adianta, vai ter que cortar minha perna. Então, a aceitação, ela é primordial.
Eu me aceitei naquele momento que eu seria pessoa com deficiência o resto da minha vida. Não sou lagartixa para nascer o rabo de novo, né? Para nascer a perna de novo. Não, eu aceitei naquele momento. Falei, não, tudo bem, doutor. Pode amputar minha perna. Eu sabia que todo dia da minha vida eu ia ter que levantar com a perna direita. Eu sou um cara sortudo. Eu todo dia de manhã eu ó, levanto com a perna direita. Eu só tenho ela, né? Fazer o quê? A perna esquerda eu tenho que encaixar depois. Mas naquele momento que eu aceitei que eu era pessoa com deficiência, e eu acredito que eu aceitei tudo, que eu era uma pessoa doente, uma pessoa com uma enfermidade que eu precisava tratar. Eu aceitei que eu era uma pessoa depressiva. E saí do hospital. Pensa bem, eu entrei no hospital, 1,90 m, 112 quilos, 110 quilos, se não me falha a memória. Eu saí do hospital sem uma perna, 1,90 m, pesando 70 quilos. Menos que isso, se não me falha a memória. Eu era uma pessoa extremamente vaidosa, preocupado com a questão física, treinava de tudo um pouco e saí do hospital magérrimo, né? Eu fiz uma dieta forçada. Me sentia o patinho feio e depressivo para ajudar, passando por grandes dificuldades financeiras. Perdi minha casa, voltei para Barueri para morar de aluguel, para ajudar numa casa que tinha nada, nada, galera, uns 30 degraus. Pensa, um cara sem perna, pagando aluguel, dificuldade financeira, numa condição física totalmente diferente do que eu estava acostumado, numa casa com uns 30 degraus, sem mentira nenhuma, galera. Eu morava do lado de um escadão íngreme, com dois filhos pequenos, um com 6 anos de idade, outro com 9 anos. Se não me falha a memória, eram essas idades dos meus filhos. E minha esposa tendo que trabalhar. Ela foi pintar oficina, vender cachorro-quente, para poder sustentar a nossa casa. Imagina a cabeça de um cara que estava acostumado a prover a casa, a subsidiar a casa, a bancar a casa. Não que minha esposa não trabalhasse antigamente, mas a gente passou um período que ela não precisou trabalhar para cuidar dos meus filhos. E de repente eu era um peso em cima de uma cama. Ó vida, ó azar. E você que está me assistindo agora, hein? Quantas vezes você fica, não vai dar certo, quem sou eu? Ah, é normal a gente se lamuriar. Eu estava passando pela fase do luto ainda para ajudar. É normal a gente ficar nesse momento de se vitimizar. Mas eu vou contar para vocês agora o que fez eu mudar minha concepção de vida. Meu filho mais novo, eu falei para vocês, né, o Vinícius, ele é espoleta até o dia de hoje. Vai fazer 18 anos de idade esse ano. Meus amores, meu filho Vitor já trabalha, graças a Deus, o Vinícius está estudando, né, já está nessa fase de ingressar na carreira militar, se quiser, lógico. Mas pensa no moleque que não parava quieto. Aí, um pai sem uma perna, numa cama, a mãe ausente porque tinha que trabalhar para poder sustentar a casa, colocar o arroz e feijão dentro de casa, e ele com aquela energia toda. Então, eu morava numa casa que tinha o meu quarto e um corredor. Então, ele ia no corredor, ia, voltava e pulava na minha cama, e eu tomando tramadol, com dor, e na morfina não fazia passar dor, e ele pulava na minha cama, e chegou um determinado período que ele começava a contar os dedos das minhas mãos. Eu falei para vocês que ia ter histórias engraçadas também. Os dedos das mãos e os dedos do pé. Dava risada e ó, saía correndo. E chegou um tempo que aquilo começou a me incomodar. Eu falei, mas que tanto esse moleque conta os dedos dos meus pés, das minhas mãos e, e sai correndo? Tá me irritando isso aí. Ele fez isso umas 3 ou 4 vezes. Eu costumo falar que meu filho mais novo é meu primeiro coach da vida. Porque uma hora eu perguntei para ele, falei assim, filho, ó, por que que você está contando os dedos das mãos e os dedos dos pés do pai? Ele falou, pai, porque você não tem 20 dedos, o senhor parece o Saci. Ai, meu Deus do céu. A minha mãe odiava que esse moleque fazia isso. Que ele me chamava de Saci. Olha a situação. E eles saiu correndo. Só que nessa, gente, eu fiquei bravo, porque ele me chamou de Saci naquele momento. Só que naquele momento, eu percebi que meu filho sentia muita falta de mim. Você já parou para analisar que aqueles que estão do seu lado, às vezes estão sentindo falta de quem você é de verdade, ou de quem você era? Às vezes uma pessoa sorridente, já foi uma pessoa sorridente, uma pessoa alegre, e alguma coisa tirou o brilho da sua vida. E essa fase conturbada que eu passei na minha vida acabou com o brilho da minha vida.
E naquele momento, meu filho ele conseguiu reacender a chama de eu querer viver novamente, de querer levantar daquela cama, de brincar com ele. Talvez não correr, porque eu não consigo correr, né, galera? Me perdoa, mas as brincadeiras vão acontecer o tempo todo. Eu não consigo correr, não conseguia correr naquele momento. Mas eu decidi levantar da cama, numa cadeira de roda, brincar com meu filho. Ele puxava a cadeira de roda, eu empurrava ele na cadeira de roda pulando. E meu filho me ensinou a valorizar os pequenos detalhes da vida. Eu tinha desejo de andar de mão dadas com meus filhos. Eu tinha desejo de ir no supermercado com a minha esposa e andar de mão. Hoje eu não tenho mais, viu? Não conta pra ela, não. Eu não tenho tanta vontade mais, não. Mas naquela época eu tinha. Olha que coisa simples. Eu queria andar no supermercado de mão dada com a minha esposa e fazer compra. E ela podia demorar o tempo que ela quisesse. Hoje não, porque senão a perna cansa. Mas eram os desejos que eu tinha de subir aqueles 30 degraus quase e tomar banho de sol na rua. E quem me levava para a calçada para tomar banho de sol eram meus irmãos, que me carregavam no colo. Estou contando isso para você porque eu sou vítima de alguma coisa? Não. Eu tinha que passar aquilo por algum momento na minha vida. Era eu que tinha que passar. Naquele momento eu chorava. Se fosse aquele momento, eu estava derramado em lágrimas agora para vocês. Mas naquele momento eu chorava, eu desabava, porque eu me sentia um inútil. Essa é a realidade. Mas graças a Deus eu tinha pessoas ao meu lado que sempre me amaram. E que eu sempre amei e continuo amando. E eu acredito que eles me amam ainda, viu? Que aturam cada coisa do irmão. E meus irmãos me levavam para a rua. Eu queria passear. Tanto que um dia eu fui num shopping, não vou falar o nome do shopping, que é sacanagem, para poder começar a me reinserir na sociedade novamente. E eu fui andar de cadeira de roda elétrica. Eu achava que eu era piloto de MotoGP, naquela cadeira de roda elétrica. Só que eu não contava com uma coisa: os olhares julgadores da sociedade. E não por maldade. Nós, seres humanos, temos essa mania de julgar as pessoas pela aparência. Isso é muito natural. E como eu disse, não por maldade. É natural. E eu lembro que eu estava naquela cadeira de roda elétrica, achando o piloto de MotoGP. Só que quando eu saí ali daquela casinha que eu pegava a cadeira, eu deixei a minha cadeira, peguei a cadeira elétrica, e eu entrei num corredor bem grande, né? Cheio de lojas, de grife, um shopping famoso na cidade de Barueri. E eu lembro que, naquele momento, os olhares das pessoas me incomodaram. Porque 1,90 m, eu estava começando a ganhar corpo novamente, estava começando a me alimentar de novo, mas as pessoas começaram a me olhar com um olhar de coitadismo, de vitimismo, ao ponto de eu ouvir as pessoas murmurando: coitado, rapaz tão jovem, cadeira de roda, sem uma perna. Eu lembro que eu fiquei naquele shopping não mais que 10 minutos. Eu fui fazer compra para minha esposa, com meu irmão, se não me falha a memória. Eu não fiquei mais que 10 minutos. Aqueles olhares foram fulminantes na minha vida. E eu falei pra minha esposa: vamos embora, tô passando mal, vamos embora. Ela me colocou no carro, a gente foi embora. Eu comecei de novo a chorar muito dentro do carro. Minha esposa falou: o que aconteceu? Eu falei: a partir de hoje, ninguém mais vai me olhar com olhar de vitimismo. Eu não sou coitado. A partir de hoje, eu vou mostrar para as pessoas que eu sou capaz de vencer na vida. E é isso que eu quero que vocês entendam. Que eu quero não, quem sou eu para querer alguma coisa? Mas se você entender dessa forma, não permita que as pessoas te olhem com olhar de vitimismo, achando que você não é coitado. Você não é uma coitada. Você é um ser humano resiliente, capaz de muita coisa que você nem imagina. E eu fui embora para minha casa, revoltado com aqueles olhares. E daquele momento em diante, eu não permiti mais que as pessoas me tivessem como um coitado. Eu falei para minha esposa: eu não ia ser mais dependente de ninguém. Eu subia quase 30 degraus daquela casa sentado no chão. Eu estava me preparando para a maior vitória da minha vida, que era me tornar atleta paralímpico. No ano de 2014, eu lembro que eu morava em Barueri ainda, e eu fui para a cidade de Ibiúna. Uma situação financeira terrível. Não que hoje está muito diferente. Se alguém quiser aí pagar meus boletos, manda nos comentários aqui,
que eu entrego para vocês. Não tem importância. Ou eu tô aceitando Pix, agora tá mais fácil. Tô aceitando Pix. Mas naquela época, eu passava uma dificuldade financeira tremenda. Eu estava afastado da polícia militar, respondendo um processo administrativo, correndo o risco de ser mandado embora da polícia. Ah, e perdi a empresa, perdi os meus famosos bicos, né? Fazer escolta armada. Eu perdi tudo, conta bancária, perdi muita coisa. Não perdi minha família, graças ao bom Deus e a crença em Deus. E fui para a cidade de Biúna, era final de ano, de 2013 para 2014. E lá na cidade de Biúna, eu fui comprar 1 quilo de carne, né? Porque a gente tem que chegar na festa americana. 1 quilo de carne. Eu lembro que eu fui parar um carro, meu carro já era automático nessa época, eu fui parar o carro na vaga e eu procurei a vaga de deficiente, porque eu sou bom brasileiro. Brasileiro que é bom brasileiro, ele é cheio dos direitos, certo? Tô errado? Me desminta se for mentira. Se for mentira, pode falar. Nós somos cheios dos direitos. E fui parar o carro na vaga deficiente, tinha um carro estacionado na vaga deficiente, mais 10 vagas vazias. Eu queria a vaga de deficiente. Por isso que eu falo, eu não acredito em coincidências, galera. Você acredita? Eu não acredito. Eu acredito em deusedências. Deus cria caminhos na nossa vida que a gente vai alcançar. E eu queria parar o carro ali. Eu falei pra minha esposa, ó, desce, vê se o carro que tá aí estacionado tá com cartão de estacionamento para deficiente. Minha esposa já olhou para mim e falou assim, irmão, você não tem uma perna, você vai querer arrumar confusão? Você tá maluco? Vai apanhar você e eu. E eu não tenho nada a ver com a história. Eu falei, vai lá, vê lá se tem. Ela falou, não, não tem. Aí eu falei, não, então vai lá, faz as compras que eu vou ficar aqui, eu vou dar uma aula jurídica pra esse cara, como que pode parar na vaga deficiente, eu precisando, não sei o que, eu nem desci do carro, galera. E fiquei parado ali. Minha esposa entrou, falou, ó, pelo amor de Deus, não arruma confusão, você não vai aguentar. Nisso, ó, eu vou deixar muito claro pra vocês as coisas aqui. Eu brinco demais com a minha deficiência. Isso não é capacitismo, beleza, galera? Eu levo a minha vida muito leve por ser uma pessoa com deficiência. E eu conheço diversas pessoas que levam dessa maneira, sem mimimi, trabalhando, estudando, se divertindo, praticando esporte. Então eu vou brincar, mas não me levem a mal no sentido pejorativo. De repente me sai do mercado um cara, tô fundo, tô raso, tô fundo, tô raso. Ele tinha uma perna muito menor que a outra. Professor Carlinhos, que hoje é secretário da pessoa, do direito da pessoa com deficiência na cidade de Barueri. É um grande amigo, que eu tenho um carinho muito grande, porque me descobriu para o esporte paralímpico. E ele foi vindo na minha direção, ele começou a olhar para o meu carro, eu comecei a ficar sem graça, e né, eu não tinha R$ 1, galera, para colocar combustível no meu carro. Ele chegou, olhou, baixei o vidro e falei, senhor irmão, desculpa, eu tô atrás do seu carro aqui, porque eu queria te fazer uma pergunta e tal. Ele falou, pode perguntar. Eu falei, viu, você comprou esse carro como? É na isenção de IPI? Nós, pessoas com deficiência, nós temos alguns benefícios com relação à aquisição de veículos, para quem não sabe. São quase 28% de desconto em IPI, essas coisas. O carro acaba sendo mais barato. Galera, eu não tinha condição de comprar nenhuma bala. Eu vou perguntar de como comprar um carro de pessoa com deficiência. Ele ficou me olhando e tal, falou assim, por que, irmão, você está perguntando? Eu falei, não, eu sou uma pessoa com deficiência, recentemente amputado e tal. Isso na cidade de Biúna. Ele falou assim, olhou para mim e falou assim, viu, qual que é a sua altura? Eu falei, eu tenho 1,90 m. Você gosta de vôlei? Eu falei, gosto, cara. Ele já praticou? Eu falei, já, na escola, amador e tal. Ele falou, viu, você não quer participar de um projeto de esporte paralímpico? Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro nem pra colocar combustível no meu carro. Eu já comecei a me desmentir na mesma hora. E não tem condição de ficar me deslocando para projeto. Eu falei assim, mas onde que é o projeto? Pasmem, na cidade de Barueri, a 2 quadras da minha casa, onde eu morava. Então por isso que eu falo para vocês, eu não acredito em coincidências. Eu tinha que estar ali, naquela postura do dono da razão, para conhecer o professor Carlinhos, que me apresentou o vôlei paralímpico. No ano de 2014, em fevereiro de 2014, eu fui conhecer o esporte paralímpico, nessa terceira fase da minha vida. Eu fui falar igual meu filho falou quando ele foi a primeira vez em quadra. Falou, pai, tem um monte de saci aqui na quadra. Eu fui conhecer um monte de saci ali na quadra do Jardim Belval, em Barueri, onde era aplicado, até hoje ainda não tem mais, mas tinha um projeto do IBP, Instituto Barueri Paralímpico, do vôlei paralímpico, da bocha paralímpica, da bocha, e conheci uma galera muito bacana, de pessoas amputadas ou com algum tipo de deficiência, que tocavam a vida de uma maneira muito leve, muito bacana, muito gostosa. Eu me senti novamente inserido no seio da sociedade,
partícipe de alguma situação. Eu comecei a praticar o esporte para poder ter essa convivência com pessoas diferentes, para me sentir como um igual. E foi muito legal. Foi uma fase magnífica da minha vida. E nesse período, eu percebi que eu tinha potencial para ter um voleibol mais apurado. Eu comecei a ser convidado a participar no ano de 2016. O Brasil foi sede das Paralimpíadas aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui no Rio de Janeiro, não, lá no Rio de Janeiro. Ah, e a seleção estava treinando, eu tenho 1,90 m, eu tenho uma envergadura muito boa, e o técnico da época, o Fernando Guimarães, que é meu técnico hoje, ele começou a me convidar para participar dos treinos da seleção, porque nem todos os atletas conseguiam estar presentes, eu era sparring deles, né? Ficava servindo no bloqueio, lá tomava uma porrada até umas horas nos braços. Falei, caraca, velho, puxa vida, eu posso chegar numa seleção brasileira. Que da hora! Um cara que não tinha nada até pouco tempo, que estava no fundo do poço, desacreditado da vida, poderia chegar numa seleção brasileira. Por isso que eu falo para vocês, o projeto Você Pode Mais é mostrar para vocês que mesmo nas adversidades, nós temos que tirar algum proveito, enxergar aquilo que de bom nós podemos aprender com esses momentos críticos da nossa vida. Eu estava passando por uma dificuldade terrível, psicológica, física, financeira, já estava fazendo tratamento com psicólogo. Eu fiquei internado numa ala de psiquiatria 3 dias, galera, porque eu estava estressado, me internaram 3 dias numa ala de psiquiatria, que foi incrível. Conheci pessoas totalmente diferentes. É estranho, né? Falar que está internado com pessoas que estão com problemas psicológicos. Foi incrível, que eu percebi que eu não tinha problema. E naquele momento que eu comecei a viver bastante o esporte paralímpico, comecei a me cuidar da minha saúde, da minha alimentação. Comecei a treinar na academia. Eu não suporto musculação. Não deixem meu técnico Fernando Guimarães, que é irmão do Zé Roberto Guimarães, técnico da seleção brasileira de vôlei olímpico, saber disso, tá? Eu não suporto musculação, galera. Se vocês forem nas minhas redes sociais, o que mais tem é eu treinando musculação. Sabe por quê? Eu levo uma frase na minha vida que eu sigo como ideologia, não é só uma frase de impacto. Que eu falo pra vocês assim, ó, quando o corpo falha, a mente prevalece. Ah, o que esse cara tá falando aí? Sabe o que eu quero dizer pra vocês? A força do querer. O meu corpo, ele falha a todo instante. Eu vivo caindo, eu vivo tropeçando, e que nem dizem meus amigos aí que trabalham comigo aqui na prefeitura de São Roque, eu vivo dando mancada. Mas eu tenho sempre o desejo, o querer de vencer os desafios que eu tenho na vida. E eu nunca gostei de musculação. Eu treinava luta, essas coisas, mas eu nunca gostei de musculação. Porém, eu comecei a sofrer microlesões. Na época, comecei a treinar o vôlei paralímpico. E eu percebi que se eu não cuidasse do meu corpo, se eu não tivesse um corpo forte, eu não ia chegar onde eu queria chegar, que era na seleção brasileira. Então, o que eu fazia? Eu levantava de manhã, com uma raiva, com ódio, e ia para academia. Cumpri com aquilo que estava estipulado para mim nos meus treinos. Eu fazia a pior série, eu puxava pouco peso, mas eu fazia. O que eu fiz? Eu condicionei o meu corpo a sentir falta dos treinos físicos. Então hoje, se eu deixo de cumprir o padrão que eu tenho de treinamento de 2, 3 vezes por semana na academia com a musculação, o meu corpo sente falta. Só que para eu chegar nesse patamar, não sou melhor que ninguém, mas para eu chegar nesse patamar, eu treinei o meu corpo por intermédio do meu querer, da minha mente. O meu corpo estava falhando, mas a minha mente prevaleceu. Eu vou. Vou fazer a pior série, puxar o pior peso, mas eu vou. Levantava no outro dia, eu vou. Aí arrastando. E é isso que você tem que fazer. Tá difícil, mas eu vou lá. Eu vou na academia, eu vou trabalhar, eu vou vencer, eu vou correr atrás da solução do meu problema. E eu vou, ponto. Sabe quem pode barrar você de vencer na vida? Você mesmo. E isso não é utopia, galera. Eu não tô falando demagogia para vocês aqui. É o que eu vivencio na minha vida, desde a minha infância. Quando meu pai colocava eu para carregar areia para poder construir a nossa casa. Era um potinho azul de bolacha, que eu não aguentava, meu corpo não aguentava. Mas eu vou, porque eu vou ajudar meu pai. E na musculação não foi diferente. Nos meus treinos no vôlei não é diferente. E eu comecei a treinar, comecei a condicionar meu corpo.
No ano de 2016, eu fui para o Clube Paineiras Morumbi, fui vice-campeão brasileiro, vice-campeão paulista, comecei a vivenciar o que é pódio. No ano de 2017, eu fui para o SESI Suzano, onde eu conheci o professor Célio Mediato, que foi meu professor que me fez crescer no voleibol paralímpico. Eu tenho uma gratidão tremenda por ele, pela vida dele, da família dele. Fiquei 6 anos, 3 vezes por semana, deslocando 180 quilômetros. Perdão, 140 quilômetros para ir, 140 quilômetros para voltar, 280 quilômetros. Longe, né, galera? Teve época que eu ia de carro, que eu demorava 4, 5 horas para chegar lá, com fome, cansado. Que eu ia de moto. Eu piloto moto até hoje. Tô vendo o capacete que tá ali, ó. É meu. Eu piloto moto até o dia de hoje. Sem problema nenhum. Adoro moto. Adoro a liberdade que a moto me proporcionou. Agora com mais cautela. Senão minha mãe vai arrancar minha outra perna fora para não andar de moto. Mas eu ia de moto. Em cima da moto, 1h30, 2 horas para chegar lá em Suzano, de São Roque a Suzano. Longe. Mas eu queria vencer. Eu queria, porque queria chegar na seleção brasileira e um dia disputar um campeonato internacional. E assim foi. No ano de 2018, perdão, no ano de 2019, depois de 2 anos no SESI, eu cheguei na seleção brasileira, fui disputar meu primeiro campeonato internacional, que foi o Parapan-Americano de Voleibol, melhor, Parapan-Americano, que aconteceu em Lima, e nesse período eu fui campeão. O Brasil consagrou-se tetracampeão, se não me falha a memória, e eu fui campeão pela primeira vez pela seleção brasileira de voleibol paralímpico. Chorei muito, para variar, de poder ver a bandeira do meu país, do nosso país, no mais alto destaque daquela cerimônia de premiação. É uma das medalhas, não digo a mais importante, mas de maior relevância para mim, porque eu consegui atingir o ápice da minha carreira como atleta naquele momento. E eu percebi uma coisa, naquele momento que eu coloquei a medalha no peito, que foi molhada pelas minhas lágrimas, eu percebi uma coisa. A vantagem de chegar no fundo do poço é que nós temos 2 opções. Você sabe qual que é? De 2, uma. Ou você se afunda mais, e para você se afundar você vai ter que cavar uma cova e se enterrar, ou você escala a parede do poço e começa a sair dessa situação. E eu decidi na minha vida a escalar a parede do fundo do meu poço da minha vida, para poder chegar no ápice, poder sair daquela situação que me sufocava. Como eu disse, eu já falei para vocês, eu enxerguei que eu tinha depressão, eu me tratei. No ano de 2018, eu estava na cidade de São Roque, conheci uma pessoa incrível que era vereador na época, me convidou para trabalhar, estava se candidatando a prefeito, que é o nosso prefeito Guto Issa, que tem um carinho muito grande. Um abraço, nosso prefeito Guto Issa. Eu falei para ele isso aí, eu nunca acreditei em política, e nesse momento ele me prometeu que se ele ganhasse, eu iria trabalhar com ele na gestão dele. E eu confesso, viu, Guto, eu não achava que você ia cumprir sua palavra não, mas ele ganhou, me trouxe para trabalhar com o esporte paralímpico, foi trocada a equipe que era de fora da cidade, eu alcancei o patamar de gestor do esporte da cidade, hoje eu sou chefe da divisão de esportes aqui da cidade de São Roque, um cargo que eu levo com muito carinho, com muito afinco, com muito trabalho, com muita intimidade, com muito desejo de fazer o meu melhor. Já estou há quase 5 anos nessa função. Hoje eu já visitei diversos países, Canadá, enfim, Lima, Egito, diversos países. Hoje eu tenho campeonatos internacionais que já disputei. Eu já fui eleito o melhor atacante das Américas, melhor atacante do Brasil. Eu sou hexacampeão brasileiro, eu sou pentacampeão paulista e não sou melhor que ninguém. Tudo isso que eu tenho são apenas títulos que eu conquistei, logicamente, com muito trabalho. Mas eu não sou melhor que ninguém. Todo dia eu aprendo um pouquinho mais. Todo dia eu aprendo a respeitar mais as pessoas. Todo dia eu tomo um tapa na cara e viro a outra face para apanhar do outro lado. É lógico, a gente não é bobo também, né? Mas eu aprendi que o ser humano é falho.
E muitas das vezes ele erra com a gente porque é da natureza do ser humano. E cabe a nós perdoar. Para que eu vou ficar levando rancor? Eu não sei quanto tempo eu vou estar vivo, galera. É lógico. Eu quero viver até os 150 anos e praticando esporte. Mas não adianta ficar levando rancor no meu coração pelas pessoas. É lógico, também não vou ficar o tempo todo colocando pessoas do meu lado que não me querem bem. Mas eu não vou levar rancor na minha vida. Hoje eu pedalo com uma perna só. Eu sou lutador de jiu-jitsu. Eu sei dançar. Eu toco um instrumento musical. Eu sei fazer tanta coisa. Porque eu sou melhor? Não. Sabe por quê? Porque eu aprendi que eu posso muito mais. E você também pode mais. Eu estou finalizando aqui o nosso bate-papo de hoje, desse lançamento do projeto Você Pode Mais, e espero que você tenha entendido um pouquinho dessa história um pouquinho muito louca, meio conturbada, de que nós somos resilientes. Todo mundo fala em superação. Superação. Eu não sou super em nada. Eu sou um super desastrado. Isso eu sou. Eu sou um super atleta, digamos. Eu gosto muito do que eu faço, continuo treinando. Hoje eu estou no Clube Paulistano de São Paulo. Estou na seleção militar paralímpica, inclusive disputando o campeonato. Mas eu não sou super nada, não sou super-herói, não. Em alguns momentos eu sou super dedicado, super focado, supero muitas situações adversas, mas, acima de tudo, eu sou resiliente. Essa palavra superação, por um determinado período de tempo, ela me incomodou. Estou falando que está errado, não é isso, tá, galera? Cada qual pensa a sua maneira. Mas essa palavra super me incomodava um pouco. Ação eu estou o tempo todo. Eu sou uma pessoa extremamente ativa de tudo que eu faço. Mas eu descobri, nessa história muito louca da minha vida, que nós seres humanos somos resilientes. Nós temos a capacidade de nos moldarmos a qualquer situação que estamos vivendo, em qualquer lugar que nós estamos vivendo. E você é capaz de ser resiliente. Você é resiliente. Você é capaz de vencer na sua vida. Te faço o convite para assistir o próximo episódio, porque vai ter muita coisa boa aqui, com pessoas diferentes. O único no programa é só o dia de hoje, para você saber quem é essa pessoa que está à frente de vocês apresentando esse projeto bacana. Que junto com o meu amigo Júlio, aqui no Estúdio 11, com o pessoal do Instituto Embeleze e com o pessoal da Full Time Suplementos, nós vamos tocar esse projeto de maneira magnífica. Sabe por quê? Porque eu sei que você, eu, nós podemos muito mais. Beijo no coração, forte abraço, fiquem com Deus, vão acompanhando as minhas redes sociais, que em breve eu já vou anunciar o próximo programa com um grande convidado.